E Abraão fala: como é que o Senhor vai provar que o Senhor vai me dar essas promessas? Que vai acontecer tudo isso mesmo? Que eu vou ser pai de multidões? Como é que você vai provar isso? Então Deus diz para ele: vou te mostrar agora. Deus vai fazer uma aliança e vai pedir para ele: traz isso, traz isso, traz isso, vamos fazer uma aliança. Então vê, o que significa isso aí? Ó? É a troca de cinto ou armadura, troca de armas, né? Significa o quê? Proteção. Quem luta contra mim, luta contra ti. Quem luta contra ti, luta contra mim. O cinto era usado para carregar as armas. Então os exemplos, temos aí Gênesis 15:1 e temos 1 Samuel 18:3. Depois tem aí troca de túnica. É o segundo tópico aí da aliança. Então significa que tua vida se torna minha vida e que minha vida se torna a tua vida. Era complemento do primeiro tópico. Exemplo em Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o outro exemplo está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3, é o que nós estamos estudando agora. Então Jonatas fez um pacto, uma aliança com Davi, porque o amava como a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que vestia, e a deu a Davi, e como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. No tópico 3 havia o que? O corte com derramamento de sangue. Então era fazer uma aliança, precisava ter uma marca. E aí significa cortar a aliança com sangue. Sangue é vida, nossas vidas se unem para sempre, eternamente. Então era um corte feito no pulso ou na mão. No caso de Abraão, o sinal foi feito na carne do prepulso, ou seja, na pele que une a glande do órgão sexual masculino ao pênis, através de uma faca de pedra, a circuncisão. Vamos ver Gênesis 17:11, um exemplo. Circundar-vos-ei na carne do prepúcio, isso será por sinal de pacto entre mim e vós. Outro exemplo, Êxodo 4:25. Então Zípora tomou a faca de pedra, circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançando-o aos pés de Moisés, disse: com efeito és para mim o esposo sanguinário. Então a circuncisão era feita como sinal. O quarto sinal aí é o sinal da aliança, é o primeiro memorial aqui agora. Significa fazer cicatriz, marcar um sinal visível na carne. Usa-se passar cinza no local do corte para que outros soubessem quando vissem. Na África ainda se encontra chefes de indígenas com marcas nos braços, né? E quanto mais marca, mais poderoso o chefe, pois possui muitos amigos também chefes. Era complemento do tópico 3. Então vamos ver o exemplo aí, 17:11, Gênesis, né? Circundar-vos-ei na carne do prepúcio, isso será por sinal de pacto entre mim e vós. Então era um sinal que ficava, uma cicatriz. Outro exemplo, Gênesis 21:4, e Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. 5, troca de nomes. Significa que meu nome passa a ter direito sobre tudo que o teu nome tem, e o teu nome passa a ter direito sobre tudo que o meu nome tem direito, inclusive dívidas. Gênesis 17:5, 28, 13. Eu passo a ter um pedaço do seu nome, e você passa a ter um pedaço do meu nome. Exemplo, Gênesis 17:4. Quanto a mim, eis que meu pacto é contigo, serás pai de muitas nações, e não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. A partir daí, Abraão passou a ser chamado Abraão. Esse H é importante, pois vem do nome de Deus. Quem é o nome de Deus? É YHWH. Infelizmente, em português não traduzem com esse H, porém nas outras línguas sim. Deus também teria que mudar o seu nome a partir daí. Ele se apresenta como Deus de Abraão. Veja aí Gênesis 26:24, apareceu o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Em Gálatas 3:13 diz: Abraão recebe o H de Deus e fica com um novo nome, Abraão. Recebe o H, Espírito, pela fé. O sexto tópico da aliança é os termos da aliança. Agora as leis que vão reger a aliança. Então significa leis que vão reger a aliança se mantida ou quebrada. Todo o capítulo de Deuteronômio 28 fala de bênçãos e maldições da aliança. Abraão recebe promessas, o homem pecava, mas prevaleceu as promessas. Foi necessário acrescentar leis, continuar a transgredir, e foi necessário acrescentar cerimônias que acabam não sendo suficientes para a purificação do homem. Então Deus enviou o seu Filho para um único e perfeito sacrifício. Hebreus 10:12-18. Em Deuteronômio 28 temos como bênção a aliança, por exemplo. O Senhor te fará prosperar grandemente do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, do fruto do teu solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais te dar. O
o Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar à sua terra a chuva do seu tempo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, para guardar e cumprir, não se desviando de nenhuma das palavras que eu hoje ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, e não andando após outros deuses para os servires. Então nós vemos aí em Deuteronômio 28, temos também, aí como maldição da aliança, por exemplo, o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com coceiros, que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira, com parto no coração, apalparás ao meio-dia como cego, apalpa nas trevas, não prosperarás os seus caminhos, serás oprimido e roubado todos os dias, não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morará nela, plantarás uma vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto na tua presença, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, não será restituído a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e não haverá quem te salve. Então aí as maldições, antes nós falamos das bênçãos, agora as maldições aí da aliança, os termos da aliança. As leis promulgadas então no Sinai são termos da aliança mosaica feitas entre Deus e o povo hebreu, e o povo israelita, né, através de Moisés. Você já vai entendendo bastante coisa aí no Antigo Testamento por causa da aliança. No tópico 7 é a refeição da aliança, que nós estudamos agora sobre Melquisedeque. Olha aí. Significa tudo o que eu como vai para o meu sangue, e sangue é vida. Então a minha vida se torna tua e a tua vida se torna minha. Cristo e Melquisedeque faz refeição com Abraão. Exemplo aí, Gênesis 14, 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então nós vamos ver agora, aí em Gênesis capítulo 15, você vai ver a oitava coisa aí da aliança, o oitavo tópico da aliança, é a morte de um animal, ou passar pelas metades. Significa, estamos morrendo e nascendo de novo. Também significa que eu morra se não cumprir a aliança, né? E que tu morras se não cumprir. Então colocava-se uma parte do animal. Você vê nessa figura aí, que interessante isso, esse 8 deitado é um sinal de infinito, um sinal matemático. Olha aí, colocávamos uma parte do animal de um lado, outra parte do outro lado, depois os cabeças, os líderes da aliança, ou chefes, ou se fosse duas pessoas só, já representando a si mesmo. Passavam pelas metades de braços dados, dando a entender que este sinal significa infinito, a aliança passa de pai para filho, é eterna. Daí a aliança ser um círculo, significa eternidade, sem princípio e nem fim. São dois ciclos aí que são feitos. Veja Jeremias 34, 18. Entregarei os homens que traspassaram meu pacto, aliança ou concerto, e não cumpriram as palavras do pacto, ou da aliança ou do concerto, que fizeram diante de mim com um bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das suas porções. Em Gênesis 15, 9, você vai ver aí, sendo exigido todos os ingredientes para fazer aliança. Olha aí. Em Gênesis 15, 9, então, diz assim, respondeu-lhe o Senhor, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Sabe, porém, que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz aos teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida de iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante, uma tocha de fogo, que passava por entre daquelas metades, e naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto, uma aliança, um concerto com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então você veja a interpretação disso aí. 3 animais significa 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pássaros do céu e animais da terra, aliança entre céu e terra, entre Deus e os homens. Uma rolinha e um pombinho voam, são do céu, significa que o Pai e o Espírito Santo vão para o céu. Jesus fica para o sacrifício, o cordeiro é animal terreno. Jesus se torna homem, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 12, 24. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 36 também, né, fala sobre isso.
Fogo fumegante representa o modo como Deus Pai aparece no Monte Sinai e sobre a tenda da congregação, bem como em outras manifestações, como Êxodo 19, 18. Nisso todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. Tocha de fogo aí representa Cristo. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Então Jesus tornou a falar dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Pai representando Deus e o Filho representando o homem. Assim a aliança foi feita entre Deus e os homens em Cristo. Pois o homem é pecador, é fraco, não conseguiria afastar Satanás e vencê-lo. Então as aves de rapina significam Satanás tentando impedir a aliança. Abraão com sono significa e os homens que não têm força para fazer aliança com Deus. Então Deus faz aliança, o Deus Pai, com Jesus Cristo simbolizando aí os homens, né? Jesus aí como representante de todos os homens, ele vai se tornar homem, então ele pode fazer aliança com Deus, aliança entre Deus e os homens, com Jesus representando os homens então. O próximo tópico da aliança, no número 9, árvore ou animais machados de sangue. Poderia também plantar uma árvore para servir de memorial. É o segundo memorial aqui, para lembrar da aliança. Então o primeiro era a cicatriz, o segundo, aqui uma árvore ou animal machado de sangue. Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. Está em Gênesis 21, 33. Significa lembrança da aliança. Toda vez que olhar para lá, deve se lembrar da aliança. No sacrifício pode ser usado um ou mais novilhos ou ovelhas. Então note que a aliança passa de pai para filho. Por isso o rei Davi se lembrou do filho de Jonatas para abençoá-lo, mesmo Mefibosete considerando como seu inimigo. Então Davi foi leal à aliança que tinha com o pai de Mefibosete, o Jonatas, né? Deus também o livrou de ver seu reino dividido em seus dias. Então se você quiser ver aí a nossa aliança toda sendo feita no Novo Testamento, através de Jesus, você entra aí no estuda direitinho e você vai entender o que é aliança. Então você vai ver por que aqui. Então você estudando esse estudo aí sobre aliança, você vai entender melhor por que a Bíblia é dividida em Antiga Aliança, ou Antigo Testamento, Antigo Concerto, e Nova Aliança, ou Novo Testamento, ou Novo Concerto. Tudo baseado nessa aliança que está aí. E todos esses tópicos são feitos quando se faz aliança. Então você vai ver, será que Jesus fez isso aí tudinho? E você vai ver que Jesus fez exatamente isso. Tudo isso foi feito na nova aliança. Jesus mostrando que fez aliança por nós. Então ele nos representa, por isso se tornou homem. Então você vai entender muita coisa se você estudar direitinho sobre aliança. E você vai ver quanta coisa você está perdendo, porque você ainda não sabe sobre aliança. Nós estamos em aliança com Deus, através de Jesus. Quando nós estivermos em Cristo, nós estamos na aliança com Deus. Aí você vai ver o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, e você vai aprender um punhado de coisa. E você vai receber de Deus muito mais do que já recebeu, porque você nem sabia que poderia receber, nem sabia que estava em aliança com Deus. Então eu fiz questão de trazer esse resumo sobre aliança, porque eu sei que muitos a gente pede para entrar lá e para ler e acaba não lendo. Mas é muito importante saber sobre aliança. Vamos continuar então a nossa lição, porque ela já começa falando exatamente de uma aliança. Agora uma aliança feita entre Jonatas e Davi. E tudo isso que aqui Abraão fez na aliança, o Jonatas e o Davi tiveram que fazer. Partiram o animal em duas partes. Agora a Bíblia, ela não vai ficar repetindo isso toda vez que falam, fizeram aliança, ela não vai ficar repetindo tudo isso aí, pegaram um bezerro, pegaram lá, plantaram uma árvore, ou pegaram um animal e mancharam ele de sangue. Então não vai falar disso tudo. Então a Bíblia não vai ficar toda vez entrando em detalhes, porque todo mundo ali já sabia o que era fazer uma aliança. Então quando fala fizeram aliança, já sabe, fizeram isso aí tudinho. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 3 e 4, depois capítulo 19, 1 e 2, capítulo 20, versículo 8, 16, 17, 31 e 32. Leamos. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si
e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e seu cinto.